Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a composição química da célula. Os componentes inorgânicos e orgânicos da célula são os inorgânicos, água e sais minerais. Os orgânicos, proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. Nós temos aqui um gráfico mostrando, em percentuais, a água, 70%, as proteínas, 15%, os ácidos nucleicos, 7%, os carboidratos, 3%, os lipídios, 2% e os sais minerais, também 2%. Outros estão representados por 1% apenas. A água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ela tem uma polaridade. Na célula, na forma livre, ela representa 95% da água total. É a parte usada principalmente como solvente para os solutos e como meio dispersante. A água também é um solvente universal, é um regulador de temperatura, é um lubrificante ideal. A água também participa de reações químicas. A água atua como um mecanismo de proteção. As proteínas são constituintes básicos da vida. São macromoléculas complexas, constituem cerca de 50 a 80% do peso seco da célula eucariótica. Tem como base da sua estrutura os polipeptídeos, formados de ligações peptídicas entre os grupos amino, NH2, e de um aminoácido carboxílico de outro, ambos ligados ao carbono alfa de cada um dos aminoácidos. Nós temos aqui um quadro que representa algumas proteínas e suas respectivas funções. Então, nós temos as proteínas como componentes de membrana, o colágeno, a queratina, hormônios diversos, exemplo, a insulina, o hormônio do crescimento, a hemoglobina, os anticorpos, proteínas plasmáticas, proteínas musculares e as enzimas. Aqui algumas funções. A queratina, que representa uma função, possui uma função muito importante, né? Está presente na pele, no pelo, protegendo, né? Função de proteção, os tendões, componente estrutural aí é o colágeno. Anticorpos atuam na defesa, enzimas regulam padrões de reações químicas. Então, nós temos as proteínas com funções diversas. Uma proteína, ela é formada por no mínimo 50 moléculas de aminoácidos. Este é o seu tamanho mínimo. Já as maiores proteínas no corpo humano chegam a ter 30.000 aminoácidos. As estruturas formadas por menos de 50 aminoácidos, entretanto, são chamadas de peptídeos. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que age permitindo a entrada de glicose para as células. É uma proteína pequena, composta por apenas 51 aminoácidos. Ela é a junção de 2 peptídeos, um de 21 aminoácidos e outro de 30 aminoácidos. Já a hemoglobina é a estrutura presente nas hemácias, glóbulos vermelhos, responsável pelo transporte de oxigênio. É uma proteína mais complexa, ela é composta por 574 aminoácidos e algumas proteínas dos músculos são também enormes, sendo formadas por, pasmem, mais de 30.000 aminoácidos. Os aminoácidos, eles são os componentes das proteínas, sim, são, mas a gente tem algumas características para falar sobre eles. Por exemplo, um peptídeo é formado quando alguns aminoácidos se unem através de ligações peptídicas. A formação de um polipeptídeo ocorre quando diversos aminoácidos se unem.
As proteínas são polipeptídeos muito grandes, sendo que a maioria das proteínas é composta por mais de uma cadeia de polipeptídeos. Aqui nós temos uma estrutura que representa a estrutura de aminoácidos. Então, nós temos uma cadeia lateral, um grupamento amino, uma carboxila e aqui o carbono. Os aminoácidos, eles são encontrados na natureza. Normalmente, eles são formados pelos seguintes componentes: alanina, arginina, aspartato, asparagina, cisteína, fenilalanina, glicina, glutamato, glutamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano e valina. Desses, alguns são considerados essenciais por não serem obtidos com a alimentação. Esses 9 aminoácidos que o corpo não consegue produzir são fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, histidina e valina. Em relação à classificação das proteínas, as proteínas elas podem ser classificadas em relação à composição. Elas são simples, exemplo, albumina, globulinas, quando elas não têm nenhum grupamento unindo-se a elas. Já as conjugadas, existem grupamentos unindo-se a elas. Exemplo, as hemiproteínas, lipoproteínas, glicoproteínas. Lipo, proteína unida a lipídio. Glicoproteína, proteína unida a carboidrato. M-proteína, proteína unida a um grupamento M. Bom, em relação à classificação ainda, em relação à estrutura, as proteínas podem ser fibrosas ou globulares. As fibrosas geralmente são insolúveis em água, são compridas e filamentosas. A maioria tem função estrutural ou protetiva. Exemplo, colágeno. Já as proteínas globulares, elas são solúveis em água, formam estruturas compactas, fortemente enroladas em forma globular ou esférica. Função relacionada com manutenção e regulação ou regularização de processos vitais. Geralmente eles têm função enzimática, de transporte, defesa e também atuam como hormônios. Exemplo, a hemoglobina. Bom, nós temos também a classificação em relação ao grau de estruturação. Então, nós temos a proteína primária, a proteína secundária, terciária e quaternária. Em relação às ligações, nós temos ligações peptídicas nas primárias, nas secundárias nós temos as pontes de hidrogênio, interações de Van der Waals, interações eletrostáticas, interações hidrofóbicas. Nas terciárias e nas quaternárias, nós temos as pontes de hidrogênio, interações de Van der Waals, interações eletrostáticas e hidrofóbicas e as uniões covalentes de disulfeto. Carboidratos, gente. Carboidratos são também conhecidos como glicídios ou açúcares, sendo as moléculas biológicas mais abundantes na natureza. São compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio e representam a principal fonte de energia para a célula. Os carboidratos abrangem um dos maiores grupos de compostos orgânicos encontrados na natureza. Junto com as proteínas, formam os principais constituintes dos organismos vivos. São responsáveis pela energia que move o ser vivo. Bom, como classificação, nós temos os monossacarídeos, que são compostos com uma fórmula bem interessante, CmH2O, que não podem ser hidrolisados a compostos mais simples. Nós temos 3 exemplos: glicose, frutose e galactose, e eles têm de 3 a 6 carbonos, 6 átomos de carbono. A glicose é o mais importante dos 3,
e é utilizada pelas células como fonte imediata de energia. Aqui nós temos um quadro mostrando mais dois outros monossacarídeos, a ribose e a desoxirribose, sendo que a ribose está encontrada no RNA e a desoxirribose no DNA. Outro quadro mostrando algumas hexoses aqui, a glicose, a frutose e a galactose, e os seus respectivos papéis biológicos. Lembrando que a glicose é encontrada no sangue, no mel e em tecidos vegetais. A frutose pode ser encontrada nos frutos doces e também no esperma humano. Já a galactose é um importante componente do leite. A glicose é utilizada de 3 maneiras. Ela pode ser queimada imediatamente como combustível, pode ser armazenada sob forma de glicogênio para queima posterior e pode ser armazenada ainda sob forma de gordura. Os disacarídeos ou oligosacarídeos são açúcares duplos contendo duas moléculas de monossacarídeos. Na grande maioria, são compostos cristalinos solúveis em água e de sabor doce. Exemplo, sacarose, lactose, maltose. Aqui um quadro mostrando a sacarose, a lactose e a maltose. Suas constituições, observem, glicose e frutose formam a sacarose, glicose e galactose formam a lactose e a maltose é formada por 2 moléculas de glicose. Aqui os seus respectivos papéis biológicos, lembrando que a sacarose pode ser encontrada na cana-de-açúcar e na beterraba, a lactose no leite e a maltose, ela provém da digestão do amido no tubo digestório dos animais. Os polissacarídeos são formados por 3 ou mais moléculas de açúcares, podem ser chamados de glicanos, importantíssima essa informação. Lembrando que eles têm um interesse assim, muito grande para a gente, né? O amido, o glicogênio e a glicose são 3 exemplos importantíssimos, né? 3 exemplos aí bem marcantes de polissacarídeos. O amido, o glicogênio e a celulose, eles são os 3 polissacarídeos mais importantes. O amido, ele está encontrado nos vegetais, a principal reserva energética dos vegetais. O glicogênio, ele está nos animais, né? E a celulose é encontrada também nos vegetais e fornece fibra para a nossa dieta e melhora as nossas funções digestivas. Aqui um quadro mostrando os polissacarídeos, amido, celulose e glicogênio, seus respectivos papéis biológicos e onde estão presentes. O amido está presente na beterraba, nas sementes e nas raízes, a celulose é abundantemente encontrada na natureza e o glicogênio, por sua vez, tem o seu papel aí presente no fígado do boi, na galinha, e são muito importantes porque representam aí a nossa reserva energética. Os lipídios, por sua vez, são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são formados da união de um ácido graxo e um álcool. São as gorduras, ceras, óleos, são insolúveis em água. E os lipídios mais comuns que a gente pode encontrar no organismo são os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Bom, onde é que os lipídios podem ser encontrados? Associados à membrana, transportados pelo plasma, estão ali como barreira hidrofóbica, né? No caso das ceras, que fornecem impermeabilização. Por que o pato não afunda, gente? Porque nas suas asas tem ceras, funções reguladoras de coenzimas, são os óleos, controle da homeostase, gorduras, uria dos componentes não proteicos, são lipídicos. Aqui, uma membrana, uma estrutura de membrana, aquele modelo bem importante do mosaico fluido. Nós temos aqui
o lipídio como molécula anfipática, cabeça e cauda, colesterol, aqui é o fosfolipídio, carboidrato, proteína. Então, nós temos aqui uma estrutura de membrana bem interessante, né? Os lipídios mais comuns, triglicerídeos, fosfolipídios, glicolipídios e esteroides. Os triglicerídeos são encontrados em plantas e animais, são triésteres de glicerol com ácidos graxos, reserva energética de animais, formam gás carbônico e água na célula. Fosfolipídios contêm ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol, são moléculas anfipáticas, nós já vimos, tem uma cabeça e uma cauda, né? São principais componentes das membranas celulares. Umas imagens aqui, a forma como eles se movem na membrana, fazendo rotação, fazendo movimentos aqui laterais. Os glicolipídios, eles estão em todas as membranas do corpo, representam uma camada externa da membrana plasmática, regulam interações químicas e são fontes de antígenos no grupo sanguíneo, como também são receptores para toxinas. O colesterol é muito importante, porque ele é que regula a fluidez das membranas. Ele está presente em todas as membranas celulares. Ele é necessário para a síntese de vitamina D e é utilizado pelos ovários e testículos para a síntese de hormônios sexuais. Já os elementos minerais, seguindo aí a sequência em aparecimento, em percentuais, só representam 1% do total da composição celular, são necessários em concentrações da ordem de miligramas por litro de cultura. Normalmente eles agem como reguladores da atividade celular e podem estar insolúveis ou dissolvidos em água. Eu vou citar alguns exemplos. O fósforo é importante na regulação do metabolismo celular e no fornecimento de fosfato para a geração de energia. Ele também é importantíssimo para a síntese de ácidos nucleicos e adenosina trifosfato, ATP. O potássio, por sua vez, participa do processo de excreção. Também é um eletrólito, ajuda na condução do impulso nervoso, atua na bomba de sódio e potássio. O magnésio é um cofator de várias enzimas, participa da ativação de enzimas diversas, enzimas glicolíticas, né, que vão quebrar a glicose. Ele estimula a síntese de ácidos graxos essenciais. Ele estimula a bomba de sódio e potássio também. E, como outros minerais, nós podemos citar o cálcio e o ferro. O cálcio, grande responsável pelo crescimento celular. O ferro, importantíssimo para a síntese de citocromos e de certos pigmentos. E as vitaminas. Vitaminas são compostos orgânicos imprescindíveis para as células. Reações químicas metabólicas específicas são realizadas com a presença de vitaminas. São usualmente classificadas em dois grupos: as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Como hidrossolúveis, nós temos tiamina, riboflavina, niacina, biotina, ácido pantotênico, ácido fólico, cobalamina, peridoxida e ácido ascórbico. Como lipossolúveis, a A, a D, a E e a K. Bom, se a gente for falar de funções, nós temos funções diversas aí. Elas podem agir como coenzimas, ou podem fazer parte de reações químicas diversas, né? Mantêm a saúde ideal, preservam contra doenças. E os nossos ácidos nucleicos? Bom, nós temos o DNA e o RNA, e esses ácidos nucleicos são constituídos por nucleotídeos, né, que contêm bases, purinas ou pirimidinas. As purinas são adenina e guanina, as pirimidinas ou pirimídicas são a citosina e a timina,
o açúcar, que pode ser ribose ou desoxirribose, e ainda o grupamento fosfato. O DNA é um polímero formado por nucleotídeos, sendo o açúcar desoxirribose encontrado nele. As bases purinas e pirimídicas nós temos aí a citosina, a timina, a guanina e a adenina, proporcionando essa formação de uma fita dupla. Nós temos pareamento, a adenina se pareia com a timina, a citosina se pareia com a guanina. E o nosso RNA, ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico, ele ajuda, está envolvido aí na decifração da informação do DNA e carrega uma instrução. Reparem que ele é formado por uma fita única, ao contrário do DNA, nós temos uma fita dupla. E uma coisa importante para ser destacada, assim como o DNA, o RNA também é composto por nucleotídeos e difere dele em certos aspectos. O açúcar é a ribose, não é a desoxirribose, é a ribose. A base pirimídica é a timina, né, que estava lá no DNA, é substituída pela uracila. Outro aspecto importante, a fita simples. O RNA tem uma fita simples, o DNA tem uma fita dupla. Isto implica que haverá uma porcentagem diferente de adenina com timina e citosina com guanina. Nós temos 3 tipos de RNAs. O RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele leva a mensagem ao citoplasma, associa-se aos ribossomos. Ele é produzido pelo DNA nuclear. O RNA ribossômico, que é o mais comprido, é matéria-prima para formar os ribossomos. Sem o ribossomo, não há tradução. E o RNA transportador, em certa região, apresenta 3 bases livres, chamadas anticódons, e ele vai capturar os aminoácidos do citoplasma e vai levá-los aos ribossomos. O mesmo aminoácido pode ser carregado por 2, 3 tipos de RNAs transportadores. Bom, nós estamos aqui finalizando o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro, né, que eu espero que seja proveitoso.